Olá, neste vídeo eu gostaria de discutir um pouco sobre o conceito da grelina, que é um hormônio descoberto em 1999, mas no entanto pesquisas que levaram à descoberta deste hormônio já existiam bem antes. No momento, eu estou com um projeto de doutorado que eu tenho como desafio produzir um modelo matemático, então, ou seja, essa explica o porquê do meu interesse no hormônio grelina. A minha formação é engenharia e matemática, e biomatemática, ciência da vida, ou seja, mais focado para biologia e matemática. O meu interesse é como integrar diferentes hormônios que controlam o apetite, que de certa forma controla a glucose. E a grelina apareceu para mim de forma meio acidental. Eu estava estudando a leptina e eu observei que na literatura existia uma referência para um segundo hormônio. Eu achei outros hormônios, ou seja, existem vários hormônios que eu descobri no final que são conectados. A grelina é o único hormônio que foi encontrado que tem, eles chamam de efeito orexênico, ou seja, um hormônio que tem tem o potencial, tem a habilidade de aumentar o apetite. Todos os outros hormônios eles diminuem o apetite, por exemplo, a leptina. Se a leptina está alta, o seu apetite diminui, em teoria. E então, ou seja, é um hormônio bastante interessante, ou seja, e a minha ambição no momento seria conectar grelina, insulina e leptina num único modelo matemático. Esse seria a minha ambição, a minha ambição matematicamente neste ponto. A insulina, não vou entrar em detalhes, talvez eu vou tentar produzir um vídeo no mesmo estilo, bastante simples, sem complicação, sobre a insulina. E a insulina, na verdade, a grelina é o único hormônio encontrado que aumenta o apetite. Ao mesmo tempo, a insulina é o único hormônio encontrado que diminui a quantidade de glicose no sangue. Na verdade, eu estava pensando em falar um pouco mais sobre a insulina, mas vou deixar para o próximo vídeo, ou seja, mais detalhes que possam ser interessantes. A minha pesquisa tem sido feita em colaboração com um grupo na Itália, no Hospital Gemelli. Então, ou seja, este vídeo é baseado no artigo que está na Wikipedia. Eu baseei na versão em inglês, não em português, porque a versão em português, felizmente, está muito pobre, como a maioria dos artigos da Wikipedia em português, eles são precários, infelizmente, na área científica. Quando falo de matemática, design, infelizmente, eu tenho tentado melhorar, sabe? Sempre que eu tenho tempo, eu tenho tentado editar as versões em português, em vez de editar em inglês, eu estou editando as versões em português. Porque eu tenho observado que a, a necessidade, a demanda está muito mais alta em melhorar os artigos em português do que os artigos em inglês. Esse é um material que pode ser usado sem fins lucrativos, para fins educacionais. No entanto, eu devo deixar bem claro que é um material incipiente, ou seja, não é um material, é algo totalmente, de certa forma, bucólico, não tem nenhum. Na verdade, é bastante rápido a intenção, a maior parte das discussões é que será mais por voz. O material em si é bastante simples e eu não baseei no artigo, como eu comentei no início, baseei no artigo da Wikipedia, mas eu não, como por exemplo, não estou apresentando o artigo como um todo, só as partes que eu achei interessante. Por exemplo, a grelina foi encontrada, está conectada a várias funções do corpo, como a leptina. Finalmente, a leptina foi pensada ser somente um hormônio que controla a quantidade de massa gordurosa e apetite. No final, descobriu-se que a leptina tem muito mais que isso. Inclusive, por exemplo, tem uma condição médica que eu não recordo o nome, eu peço desculpas, mas nessa condição médica a pessoa perde parcialmente ou totalmente a quantidade de tecido gorduroso, sendo assim não produz leptina ou produz em quantidade suficiente. Nesse caso, as complicações surgem. Grelina tem um efeito similar. A grelina foi encontrada ser conectada à memória, conectado à puberdade, como a leptina também foi conectada à puberdade. Então, assim, é um hormônio bastante algo do tipo
panaceia, algo do tipo que está conectado a várias funções fisiológicas do corpo humano. A grelina se pronuncia de forma em português grelina, ou seja, essa na verdade essa grelina, essa forma de pronunciar, a forma de pronunciar que eu encontrei, eu não sou muito certo se essa seria a forma pronunciada em Portugal ou mesmo em outras partes diferentes do Brasil, mas eu cheguei a ver um vídeo em português, o meu estudo todo feito em inglês, infelizmente. Os materiais que eu leio são todos em inglês, a parte do doutorado, e eu vi um vídeo aparentemente publicado em uma rede de televisão. Achei o vídeo meio. Eu cheguei a comentar no vídeo, mas infelizmente a pessoa aparentemente ou não gostou do meu comentário, ou a pessoa não está aceitando todos os comentários. Ou seja, o vídeo infelizmente ele faz uma comparação grelina com um sistema de peso, ou seja, um sistema de balanço de peso. Eu vou comentar aqui somente, talvez por ter um vídeo mais completo, mas basicamente você tem um sistema de balanço da física, sabemos que tem dois pesos. No vídeo a pessoa compara aqui a quantidade de grelina, ele fala que compara a grelina com um sistema de uma espécie de terra, de areia, e quanto mais terra o cara coloca, mais esse braço tem que se movimentar. Então, se para fazer o braço voltar ao normal, você precisa colocar alimento desse lado, e você consegue o equilíbrio entre alimento e a quantidade de grelina no corpo. É um exemplo muito interessante, porque é bucólico, é simples, é fácil de entender, é púreo, mas do ponto de vista fisiológico não é verdade. A grelina tem demonstrado ser bastante complicado. Por exemplo, alguns estudos mostram que proteína, ou seja, se você come excesso de carne, isso aumenta a grelina, ou seja, aumenta o apetite, ou seja, carne você vai comer em maior quantidade do que um outro alimento. E eu acredito dessa forma que esse evento não seja totalmente errado, porque se você for um churrasco, por exemplo, se você parar para pensar a quantidade de carne que você come, a quantidade é muito alta, sabe? É muito comparado com se você comer, por exemplo, arroz e feijão, que é uma comida típica brasileira, ou seja, fora do país, não todo mundo arroz e feijão, mas vamos pôr na Itália, por exemplo, onde eu moro, seria pasta. E a grelha é produzida no estômago, no estômago produz produz a quantidade de produz a quantidade bastante alta de grelina, em torno de produz 70%. Então, e também ela é produzida em outras partes do corpo, não somente no estômago. Foi encontrado produzido no cérebro, algumas partes do cérebro, foi encontrado produzido no coração, na placenta e no pâncreas. No pâncreas existem alguns artigos que negam que realmente seja verdade. E alguns, por exemplo, eles dizem que é produzido, alguns artigos dizem que é produzido num conjunto de células nas ilhas de Langerhans, chamada células Epsilon. Mas nessas células Epsilon no pâncreas, nas ilhas de Langerhans, é uma coisa ainda aparentemente controverso, mas no entanto, por exemplo, alguns estudos demonstram que grelina produzida no estômago, isso que é uma coisa interessante, a grelina produzida no pâncreas, somente a grelina produzida no pâncreas é capaz de inibir a produção de insulina, ou seja, isso quer dizer o seguinte, que se esses estudos estiverem corretos, suponho que esses artigos não sejam errados, não tenham sido mal produzidos, porque na verdade a grelina é um assunto ainda em pesquisa, existem várias pesquisas, ou seja, muitas coisas podem ter sido produzidas de forma errada devido ao equipamento e outras devido à má interpretação, mas suponho que esse artigo que eu li seja correto. Se ele estiver correto, pode existir casos de pessoas que não produzem insulina devido à quantidade de grelina produzida, ou seja, se você diminuir a quantidade de grelina produzida pelo pâncreas, você aumenta a produção de insulina, ou seja, é um efeito de inibição da grelina sobre a insulina. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo sobre o oposto, a insulina sobre a grelina, ou seja, eles fizeram estudo em pessoas com diabetes tipo 1, ou seja, diabetes tipo 1 é a diabetes na qual não existe a produção de insulina, a insulina é zero. Diabetes tipo 2, temos a produção insuficiente ou temos a chamada de insulina resistência, insulin resistance.
que é o caso que acontece no qual que o corpo não produz insulina de forma adequada, ou seja, de forma errada, e a insulina não consegue fazer o trabalho próprio, ou produz, mas as células têm certa resistência. Por exemplo, na caso da obesidade, alguns defendem algo que também é controverso, não existem estudos que provam que seja totalmente verdade, no qual a obesidade ela, do ponto de vista fisiológico, como alguns defendem, ela surge de duas formas. Surge na quantidade de aumento de células gordurosas e no tamanho das células. Alguns defendem que ao a célula aumentar de tamanho, a célula fica problemática, ela não consegue mais, ela não tem o formato adequado para o encaixe. Sabe-se de estudo fisiológico que a insulina é uma proteína de tamanho considerável, grande, então ela não entra na célula. A insulina age na superfície, em receptores na superfície da célula. Ou seja, se a proteína for produzida de forma errada, o que pode acontecer do ponto de vista fisiológico, ou se o receptor na célula estiver danificado, que é o que eles falam que acontece na obesidade, não temos a interação célula-insulina, e nesse caso não teremos o efeito desejado. Então assim, sendo assim, teríamos teríamos o que seria conhecido como resistência à insulina. Em inglês, insulina resistência. E o que é mais interessante, então, na verdade, comentar é que pesquisas mostram que na verdade, observa que o estômago contribui para em torno de 70% da grelina produzida no sangue. No entanto, existe um tipo de cirurgia, peço desculpas, eu não lembro o nome técnico no momento, mas nessa cirurgia a pessoa tem o estômago reduzido ou eliminado totalmente, devido a, por exemplo, úlcera, alguns tipos de doença que deve ser evitada de se propagar. Neste caso, esperaria-se que a pessoa teria problema com leptina, com grelina. No entanto, eles mostram que depois de alguns dias o corpo se adapta, ou seja, os outros pontos do corpo que não produziam grelina de forma significante começam a produzir. Ou seja, um efeito de adaptação, um efeito algo muito parecido com o que é conhecido na ciência da computação, na inteligência computacional, como Smart Grid, que é um sistema de rede elétrica no qual o sistema é desenhado de forma que quando uma parte da rede elétrica é danificada, as outras redes tomam a iniciativa para manter o sistema resiliente, manter o sistema ainda funcionando. A grelina funciona como um neuropeptídeo, ou seja, ela é um hormônio que é produzido na periferia e age no cérebro, ou seja, é um hormônio que comunica entre partes que não estão orientadas ao cérebro com o cérebro, ou seja, é uma periferia para central, nesse caso seria o cérebro humano. Então, assim, na verdade existem bastante resultados na literatura, eu estou com uma pasta cheia de artigos, estou lendo um por um, e existem bastante estados interessantes, alguns contraditórios. Por exemplo, inicialmente, tudo que eu sabia sobre a grelina era que a grelina é conectada ao apetite e alguns efeitos, o hormônio do crescimento, growth hormone, é tudo que eu sabia. No entanto, pesquisas mostram que a grelina também tem efeito de homeostase energética, ou seja, e isso na verdade quer dizer o seguinte, que a grelina vai responder de acordo com o metabolismo, com a quantidade de energia presente no corpo. Ou seja, tem os dois casos extremos, que na verdade algumas pessoas criticam esse exemplo em artigo científico porque são casos extremos. Em um lado tem a anorexia nervosa, no qual a pessoa não se alimenta bem, devido a algum tipo de estética, aquele excesso de vontade de ser magra ou magro, e isso gera um aumento considerável de grelina no sangue. No caso da obesidade, temos o oposto. Temos uma quantidade
muito baixa. No caso da obesidade, existe bastante discussão sobre o motivo pelo qual a grelina é baixa em pessoas obesas. Alguns defendem que é o fato de que a insulina tem um efeito inibitório sobre a grelina, ou seja, pessoas obesas, devido a maior parte das pessoas obesas tem alto teor de insulina devido a algum tipo de pré-diabetes ou diabetes desenvolvida ou algum tipo de metabolismo energético, ou seja, a insulina fica hipoinsulinemia, hipoinsulinemia. Neste caso, eles defendem que se digamos que a insulina tem um efeito inibitório sobre a grelina, teríamos uma concentração baixa, que é o que eles tentam defender, mas no entanto são apenas resultados isolados, ainda não existe um consenso com relação a esse resultado. No caso da anorexia nervosa, temos um déficit de energia, ou seja, a pessoa, devido a não se alimentar bem, ela tem um problema interno de balanço de energia, ou seja, se você fizer a quantidade de energia necessária do que entra e do que sai, do ponto de vista matemático, teríamos uma derivada negativa. E também temos casos, por exemplo, alguns estudos mostram que pessoas que entram em dietas, dieta de certa forma forçada, ou seja, dieta rápida, tipo de tratamento que é comum hoje em dia. Hoje em dia, se você abrir qualquer página na internet, até mesmo seu e-mail, chegam bilhões de e-mails e de ofertas para perder peso, ou seja, são fórmulas mágicas e muito mais. E o que também é comum talvez já tenha acontecido com alguém perto de você, ou você conhece alguém que passou por essa situação, de que a pessoa ganha bastante peso, perde bastante peso, depois ganha esse peso novamente. Ou seja, a pessoa que perde peso do ponto de vista fisiológico, a pessoa vai ter alto teor de grelina. Talvez um estudo que eu acho, na verdade eu não sou médico, eu não tenho como fazer esse tipo de estudo no momento, talvez no futuro. Eu conheço vários casos de amigos mesmo de infância que decidiram que eram pesos normais e decidiram ir para academia, ou seja, ficaram super fortes, musculosos, e depois que a pessoa para de malhar, ela ganha muito peso. Ou seja, eu acho que talvez deve ter uma correlação entre massa muscular e grelina, mas na verdade isso é apenas seria apenas eu estou apenas fazendo um tipo de correlação. Na verdade, não existe, até onde eu sei, não existe trabalho científico entre musculação e grelina. Seria um resultado interessante, algo interessante de pesquisar. Então, ou seja, quando o estômago está vazio, a grelina é produzida, liberada na corrente sanguínea. Quando o estômago é alongado, a produção é inibida. Na verdade, devemos ter muito cuidado com essa sentença, porque muitas pessoas, inclusive na Wikipedia, a gente pode encontrar escrito isso. Eu cheguei a criticar na parte de discussão, mas aparentemente não obtive, ninguém aparentemente não viu, me levou a sério, mas artigos científicos mostram, eu tenho artigos sérios provando isso, que as pessoas pensam da seguinte forma, que quando o estômago está vazio, ele é produzida, ou seja, isso já é verdade, e a maior parte dos artigos falam isso, ou seja, então parece que esse dilema, ou esse teorema, é o nome que queira dar isso, esse ponto-chave, não sai em discussão. No entanto, o estômago está alongado, a produção é inibida, ou seja, essa frase aqui é bastante contraditória, porque alguns estudos com ratos mostram que se o estômago for alongado, por exemplo, por água, aquele não para de produzir. Então, ou seja, a plasticidade do estômago, eu mesmo caí nessa armadilha. O meu primeiro modelo matemático que eu propus para o meu grupo foi exatamente isso, usando essa ideia. No entanto, depois de ler um pouco mais, cheguei à conclusão de que não é totalmente correto. Pode ser correto, mas não é totalmente correto. Alguns artigos dizem que existe um balanço entre a extensão entre o estresse nas paredes do estômago e o estresse na parede do duodeno, ou seja, que é depois que sai do estômago, do duodeno,
e continua o processo. Este balanço gera a quantidade de grelina produzida. Na verdade, como tem encontrado em pesquisas, na verdade, grelina não é um hormônio solitário, existem vários hormônios, leptina e insulina, e como sempre, existem artigos que tentam conectar os dois, mas não é algo totalmente aceito. Por exemplo, a grelina é meio contraditória. Alguns artigos defendem que a grelina age de forma externa ao cérebro, ou seja, age no sistema nervoso vago, no nervo vagus. Sendo assim, não chega ao cérebro. No entanto, outros artigos dizem que a grelina chega ao cérebro. Por exemplo, um livro científico que eu uso como referência tem um esquema no livro que mostra a grelina indo ao cérebro e agindo de forma a aumentar o apetite. Temos no cérebro, no hipotálamo, temos dois grupos de hormônio. Uns que aumenta o apetite, o segundo que diminui o apetite, ou seja, a grelina age no grupo de hormônios, no grupo de neurônios que aumenta o apetite. A insulina age nos dois grupos e a leptina também age nos dois grupos, só que os dois grupos se comunicam, ou seja, qualquer efeito em um grupo vai surgir no outro grupo, ou seja, chama de dupla regulação. Na verdade, a grelina foi descoberta em 99 por um grupo japonês, mas como alguns defendem, foram uns grupos ingleses que realmente trouxeram a grelina à tona. Na verdade, a origem do nome grelina eu acho um pouco contraditório, porque eu já achei dois tipos de história diferentes, livros, na verdade não foi história publicada na internet, foi publicada em livros sérios, onde que se tem diferentes explicações à origem do nome. Ou seja, eu não pretendo adicionar nada porque eu não tenho experiência, mas isso que você pode achar no Wikipedia e realmente pode até mesmo encontrar em livros essa explicação. Por exemplo, em um artigo científico produzido aparentemente por um grupo japonês, se eu não me engano, um dos grupos das pessoas aparentemente foi um dos descobridores da grelina, e essa explicação dada, essa parecia mais plausível. Níveis no sangue está na ordem de picomol. Tanto a grelina ativa como não ativa pode ser medida, ou seja, a grelina ela existe em dois estados, um estado ativo e um estado não ativo. Temos uma espécie de duplo estado da grelina, ou seja, temos aqui a grelina sobe até a refeição, onde ela começa a cair. Como ela cai vai depender do tipo de alimento. Alguns estudos mostram que glucose e carboidratos fazem cair de forma rápida e proteína fazem cair de forma lenta, até mesmo subir durante um período de tempo. Temos que a insulina faz um efeito mais ou menos um efeito oposto. A insulina deve ser baixa no início, depois sobe. Isso que tem feito com que as pessoas tentam cogitar que existe correlação entre leptina e grelina, porque ela existe uma espécie de relação recíproca. Ou seja, nos períodos no qual uma é alta, a outra é baixa. Isso gera uma certa tendência a falar que existe uma correlação negativa entre os dois hormônios. Temos dois casos extremos de patologia, eu cheguei a explicar no início, seria a anorexia nervosa e a obesidade. A grelina ela tem uma correlação negativa com o chama de índice de massa corporal. Na verdade, existe bastante contradição, ou seja, não é uma coisa totalmente aceita por todos. Pessoas que sofrem anorexia nervosa, em teoria, são pessoas que não se alimentam bem, ou seja, existe um déficit negativo de energia. Cachexia, na verdade, é um caso que não tem muito experiência, não conheço muito, mas aparentemente, neste caso, a grelina é alta e aparentemente esse é um tipo pelo que pude entender da situação médica, um tipo de doença ou algo do tipo, não pude entender muito bem, e é algo que tem a ver com déficit, com a danificação do corpo.
Então, eu agradeço pela atenção. Como eu tinha planejado, seria um pouco rápido. No entanto, acho que eu acabei falando mais do que eu tinha intenção. Mas eu espero que no final tenha sido útil.